Olá, boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Gustavo, eu sou gerente de programas do GIF e desejo boas-vindas a vocês ao nosso encontro de lançamento do Panorama Censo Nordeste. Esse é um panorama esse que a gente, por meio de dados do último censo do GIF, especificamente recortados para a região Nordeste, por meio dos dados do último censo, né? A gente vai conseguir conhecer melhor como vem se dando a atuação do investimento social privado na região. O encontro hoje ele é realizado em rearticulação com a RIS Nordeste, lançada em novembro do ano passado, buscando reunir e aproximar os atores filantrópicos da região. Assim como, enfim, aqui nós do GIF temos outras redes regionais também, como a de Curitiba, do Distrito Federal, interior paulista, mas o que fazia sentido também é aproximar os atores na região, por isso fizemos esse esforço para lançar a rede e depois do encontro em novembro estamos rearticulando agora, também por conta desse momento que nós estamos experimentando, né, de pandemia e essa consequente virtualização de todas as nossas atividades. Não foi mais possível a gente realizar encontros na região, esperamos que a gente consiga fazer em 2021 ir para Salvador e para Recife, fazer outras discussões, levar outras discussões inerentes ao setor para conversar com vocês. Então, em parceria com a RIS Nordeste, a gente está realizando esse encontro. Eu vou passar para a Aline, assessora de articulação do GIF, para percorrer com a gente aqui a programação desse final de tarde, né, desse bate-papo. E é assim que eu convido todos nós a compreendemos esse momento, né, um momento de troca entre nós à luz dos dados apresentados. Mas, desde já, eu gostaria de agradecer a Darline, ao Paulo, do Instituto de Ágil, ao Tardan, da Fundação Demócrito Rocha, e o Marcelo Santo, da Impacta Mais Nordeste, pelo apoio na coordenação da rede, por meio das trocas com eles que nós chegamos a vocês e conseguimos pensar esse encontro. E também a Bia Fiuza, filântropa local, que conversará com a gente sobre o cenário que vamos apresentar agora. Então, feita as boas-vindas, gostaria de passar para a Aline. Aline? Bem-vindos e bem-vindas novamente. Com muita alegria que a gente retoma, né, rearticula essa rede. Então, para ser breve, acho que eu quero só contar um pouquinho da proposta de agenda de hoje, né? Enfim, feito esses boas-vindas, estejam todos acolhidos aí pela coordenação da RIS Nordeste. A gente espera que essa seja um primeiro encontro para a rearticulação desse grupo, né? A gente entende que tem muita potência no encontro de hoje, então, primeiro eu quero deixar vocês super à vontade para ter um diálogo aproximado, né? Para entender melhor qual é o panorama e as perspectivas, né, do investimento social privado na região Nordeste. Então, a agenda de hoje ela vai começar aí com a apresentação desse estudo, né, que foi feito a partir de alguns dados extraídos do Censo GIF. A Grazi depois pode contextualizar sobre essa pesquisa, o quanto ela é importante para a gente mapear, né, iniciativas, enfim, projetos de diversas organizações. Então, a partir disso, a gente conseguiu estruturar esse relatório. Só dizendo que a Grazi vai fazer uma apresentação desses dados que ela extraiu do relatório, e até o final dessa semana a gente envia por e-mail para vocês esse documento com mais insumos, com mais informações, para vocês terem uma primeira base. Mas a gente entende que esse documento vai servir como base para a rede e para a gente pensar novos produtos a partir dele. Então, essa apresentação vai servir como base. A gente, enfim, convidou, logo depois que a Grazi apresentar, a gente traz para o diálogo aí com a investidora social regional. Hoje a gente, enfim, tem a felicidade de ter a Bia Fiuza aqui, ela que foi dirigente do Instituto Beatriz Lauro Fiuza e agora está como diretora institucional da organização. Então, tem uma experiência, é um investidor social que está no Ceará, que tem bastante a contribuir com a gente. Ela vai estar
fazendo uma fala de abertura para esse diálogo e após isso a gente abre para vocês do grupo também estarem trazendo suas percepções a partir daquilo que a gente escutou. Então, é um pouco isso. Após o nosso diálogo, a Grazi vai apresentar, né, o site do Mosaico. Ele é um portal de dados do investimento social e tem ali também base de projetos, então ela vai apresentar melhor. A gente tem até aqui uma pessoa que fez a experiência de navegar pelo site, já nos deu uns feedbacks, então a gente acha legal também apresentar por mais pessoas e que vocês façam uso desse site. E ele tem, enfim, como base os dados do censo do GIF também. E aí a gente encerra a nossa reunião lá pelas 18 e a gente espera que esse seja um encontro bastante proveitoso de rearticulação da rede, que vocês usem esse espaço para fomentar, né, investimento social no campo, enfim, regional. Então, contem com a gente e agora eu quero passar a palavra para a Grazi. Obrigada, Aline. Obrigada a todo mundo. É realmente uma alegria poder compartilhar um pouco dos dados do censo com esse olhar, né, com esse foco na região Nordeste. Eu vou começar compartilhando aqui minha tela já com vocês. Vocês já estão vendo? Sim. Sim? Legal. Bem, então acho que a gente fez um recorte dos dados do censo, né, como o Gustavo e a Aline falaram, principalmente dos dados de programas e projetos. Então, a gente vai falar mais de dados relativos à atuação dos investidores sociais em seus programas e projetos que ocorrem em algum estado, né, da região Nordeste. E antes de entrar mesmo, queria só contextualizar um pouco sobre o que é o censo. Não sei se todo mundo aqui conhece, né, a pesquisa, né, enfim, tem familiaridade com a pesquisa, mas o censo é uma pesquisa bastante ampla, bastante extensa. A gente tem aqui algumas organizações que respondem, né, o censo, então já deixo o agradecimento pelo esforço, porque a gente sabe que é bastante esforço responder aqui o censo, e ela é feita a cada 2 anos com os nossos associados, buscando mapear a estrutura, a forma de atuação, estratégias, avaliação, comunicação, enfim, uma série de temáticas relativas a como o campo do investimento social privado está organizado, né, está estruturado, quais são as tendências, quais são os padrões, né? É muito completo realmente o questionário do censo, né? E a partir, então, especificamente do bloco de programas, a gente consegue fazer um recorte daquelas perguntas que tem foco mais direto, né, com projetos que ocorrem na região Nordeste. E aí, entrando então aqui no universo, né, de quem que a gente está falando? A gente teve no censo 2018, que foi o censo, como ele é bienal, né, ele é feito sempre no ano ímpar em relação ao ano par. Então, em 2019, a gente coletou dados em relação à atuação das organizações em 2018, né? E aí nós tivemos, então, nesse censo, 133 respondentes e desses 61 organizações, né? Então, 61 investidores sociais disseram atuar na região Nordeste. Tem algum projeto na região Nordeste, que é uma proporção de 46%, né? E aqui a região Nordeste é, então, a segunda entre as regiões do Brasil, onde a gente tem mais organizações atuando, né? Atrás apenas da região Sudeste, que historicamente é realmente a organização onde a gente tem maior atuação dos investidores sociais privados, né? E esses 133 investidores sociais respondentes, eles desenvolveram ou indicaram, né, apontaram no censo 932 projetos ativos em 2018. Desses, 190, ou seja, 20%, atuavam na região Nordeste. Seja na região Nordeste, somente na região Nordeste, ou na região Nordeste e outros, ou tinha uma atuação no Brasil como um todo, né, então, incluindo a região Nordeste. E aí a gente pedia também para os investidores sociais indicarem para a gente quais eram os projetos e programas prioritários para a gente intensificar ali algumas informações, né? Para a gente levantar alguma complementação de informações. E aí eles podiam indicar até 3 projetos ou programas prioritários e a gente teve, então, 369
projetos ou programas indicados como prioritários, sendo que 103 ocorriam na região Nordeste, né? E aí, quando a gente entra, então, nos projetos, né? Entender um pouco o cenário a partir dos projetos. O que a gente vê é que Bahia, Pernambuco e Ceará são os estados onde os projetos ocorrem, principalmente, né? Onde a gente tem mais prevalência dos projetos na região Nordeste, né? Dentre aqueles projetos que ocorrem na região Nordeste, o destaque aqui vai para Bahia, Pernambuco e Ceará, né? Alagoas, a minha terra, e Sergipe estão aqui entre os menos, né? Entre os que têm menor presença, né, de projetos. Em relação à idade, a gente percebe que os projetos são mais recentes, né? Então, a maioria aqui, 65%, ocorrem, disseram que foram iniciados, né, depois de 2010. Tá? Isso segue mais ou menos a mesma regra do que a gente vê nos projetos como um todo, né, no cenário geral, tá bom? E uma coisa que a gente investigou a partir desse ano, dessa edição do censo, né, foi o foco dos projetos separados em 3 áreas, digamos, né, em 3 tipos. Então, primeiro uma ideia de recorte de público, depois o tipo de território específico e a área temática. Né? Então, nos censos anteriores, a gente perguntava apenas por área temática. Esse ano, a gente abriu tentando entender que muitas vezes os projetos não têm foco só em saúde e educação, mas eles podem ter foco em crianças e adolescentes. Ou eles podem ter foco em algum bioma específico, né? Em algum tipo de território. Então, a gente abriu o foco nisso nessa composição tríplice aqui que a gente está mostrando. E aí o que a gente vê é que a área temática é realmente o principal tipo de foco, né? 96% dos projetos da região Nordeste tem foco em alguma área temática específica. Depois aqui um tipo de território, né? 75%, um pouquinho mais do que os projetos como um todo, né? Os projetos gerais. E o recorte de público, aqui 73% dos projetos disseram ter foco em algum recorte de público, né? Aí vamos entrar para ver os detalhes. Quando a gente entra aqui na área temática, o que a gente vê que educação é a principal área de atuação. Aqui, novamente, gente, todos os percentuais estão em projetos, né? Por projeto. Então, a gente vê que 36% dos projetos em geral atuam na região, atuam na área de educação, né? E 46% dos projetos que atuam no Nordeste, na região Nordeste de alguma forma, atuam na área de educação. Então, um percentual maior do que aquele que a gente vê na região, né, nos projetos como um todo, né? E para algumas temáticas, a gente fez algumas sub-áreas, né, umas subclassificações, para entender alguns detalhamentos daquelas áreas temáticas, né? Em educação, a gente tem uma lista bem grande de sub-áreas possíveis, mas a gente destaca aqui os principais. Então, desenvolvimento de habilidades pessoais, educação em alguns temas específicos, né? Educação financeira, educação em temas, né? E educação formal também aqui, como um terceiro ponto importante, né? E com os percentuais bem próximos aí entre os projetos da região Nordeste e os projetos de uma forma geral, né? Do total dos projetos, né? A segunda área temática que mais aparece aqui e que tem o maior percentual entre todas as regiões é o trabalho, empreendedorismo e geração de renda. Então, esse é um tema muito forte na região Nordeste, e mais forte do que em outras regiões do Brasil. E aí, as sub-áreas que a gente vê aqui como principais, né? É inserção profissional, orientação para o trabalho, o empreendedorismo, microempreendedores e a educação profissionalizante, qualificação profissional. E aqui, os percentuais ligeiramente superiores entre a região Nordeste e o total, né? Gente, eu falo bastante. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser me interromper no meio, eu sei que a Aline super previu um tempo para a gente falar depois, mas qualquer coisa podem me interromper, porque às vezes número é uma coisa que, se não fala na hora, depois esquece, né? Então, por favor, fiquem bastante à vontade, tá? Grazi, aproveitando a brecha para, se quiserem registrar isso no chat, também pode ser. Depois a gente retoma isso aqui. Perfeito. Joia, é isso. Vamos fazer um diálogo sobre esses números, né? Não me deixem falando sozinha. Bem, então, em relação à área temática, só mais um destaque que eu queria fazer, que é aqui em relação à defesa de direitos, cultura de paz e democracia. A gente tem um percentual pequeno de projetos, né, dizendo ter foco foco principal aqui nessa área, né? Mas eu queria destacar
as sub-áreas aqui, que a gente viu defesa dos direitos da criança e do adolescente, dos direitos LGBTI e direitos das comunidades e povos tradicionais. São percentuais baixos, mas uma lista grande, né, de possibilidades, né, de sub-áreas que a gente tinha aqui para a defesa de direitos. Esses foram os que mais se destacaram. Em relação ao recorte de público, assim como nos projetos em geral, a gente vê um grande destaque para a faixa etária, né, como um recorte importante. Aqui, principalmente na região Nordeste, né, adolescentes e jovens. E aqui eu queria te chamar uma atenção, porque enquanto a gente vê nas outras regiões uma prevalência um pouco maior de crianças e adolescentes na primeira fase, ali, né, dos 11 ao 14, no Nordeste a gente vê aqui mais uma prevalência de adolescentes do 15 ao 17 e jovens. Então, essa é uma pequena diferença que a gente vê entre a região Nordeste e as demais regiões do Brasil. E eu acho que isso também reflete bastante aquilo que eu comentei anteriormente em relação às áreas de atuação, né? Que tem um foco maior na região Nordeste em relação ao trabalho, né? Emprego, empreendedorismo, né? E aqui a gente colocou também os percentuais de raça e sexo, gênero, orientação sexual, né? Muito para chamar atenção ao pequeno percentual mesmo que a gente tem, né? Esses números baixos. Acho que aqui a gente tem um grande potencial de trabalhar mais questões de raça, de sexo, de gênero, né? Nos programas e projetos. Acho que como um todo, mas na região Nordeste também, né? Porque os percentuais seguem bastante o que a gente vê nos projetos em geral, né? Em relação aqui, para finalizar essa ideia do foco temático, né, do foco de atuação, na verdade, em relação à área de atuação, território, o que a gente vê é que o entorno das unidades de negócio das mantenedoras são o principal tipo de território, né, e com a região Nordeste ainda com um percentual maior do que nos projetos em geral, né? Então, tem bastante destaque aqui. Se nos projetos em geral eles atuam, 30% deles, né, dizem ter foco nas comunidades de unidades de negócio, né, ao redor das unidades de negócio, no região Nordeste esse percentual sobe para 41%, né? E aí tem destaque ainda também, mas com percentuais bem mais baixos, né, como vocês podem ver, as áreas urbanas e indicadores socioeconômicos, né, áreas com indicadores socioeconômicos específicos, tá? E entrando um pouco mais, então, para como esses projetos são executados, como que eles ocorrem, né? Então, o que a gente viu aqui, o principal é 44% dos projetos, né? Eles são operados de forma direta pelos investidores sociais privados. Depois, em seguida, vem 26% que apoiam projetos desenvolvidos por terceiros, né? Com recursos financeiros ou com recursos próprios. Ou seja, aqui não são projetos do investidor social, né? São projetos de terceiros, de organizações da sociedade civil, de outros atores que o investidor social apoia de alguma forma, né? E 16% desenvolve projetos em conjunto com outras organizações. Aqui a gente tenta colocar muita ideia de que seja um projeto compartilhado, a governança, a lógica, a estrutura do projeto ela é compartilhada, né? E, por fim, 14% desenvolve projetos próprios, mas executado em parceria com terceiros, tá? E aí, ainda um pouco na forma de atuação, mas tentando detalhar um pouco mais em relação às estratégias, o que a gente vê é que as estratégias mais utilizadas, elas têm a ver com fortalecimento institucional, ou seja, ações de mobilização, de conscientização, de articulação, fortalecimento de redes, né? E com educação, formação, então aqui, promoção de eventos, ensino e capacitação, né? Bastante forte aqui, desenvolvimento e transferência de tecnologia, metodologia, né? E também com o poder público aqui de alguma forma, então aqui no apoio ao desenvolvimento de políticas públicas, né? E isso segue mais ou menos a mesma tendência do que a gente vê nos projetos como um todo, e as regiões, de uma certa forma, seguem mais ou menos essa mesma tendência, não tem muita diferença entre as diversas regiões brasileiras, né? E aqui, só para chamar a atenção, o que a gente vê de estratégia menos recorrente são bolsas de estudo, essa ideia de conservação de espaços, né, de patrimônio, a gestão direta também de equipamentos públicos ou unidades de conservação, e assistência social ou jurídica. E aqui acho que tem uma expectativa, né, de como vai vir essa estratégia, né, no próximo censo, que a gente vai justamente levantar informações sobre o ano de 2020, né, e muito impactado pela Covid, então vamos ver como é que isso impacta esse percentual aí de assistência social, que a gente sabe que muitos dos projetos
de enfrentamento à Covid estavam bastante conectados com estratégias de mais atendimento direto ao público, né, de assistência direta à população, né. Em relação ao beneficiário, né? Então, além de olhar assim qual era o público-foco, a gente também olhou qual é o beneficiário, ou seja, quem que está ali, para quem que aquelas ações são dirigidas, né? Independente de qual seja o foco dela. E aí a gente vê que indivíduos ou grupos de indivíduos são o principal beneficiário, direto ou indireto, aqui das ações, né, dos projetos, né, seguido de profissionais de categorias específicas da administração pública e da sociedade em geral. Então, muito refletindo as áreas de atuação, né, e as estratégias desenvolvidas pelos projetos. Em relação também à parceria, que foi algo mais que a gente investigou para os projetos ou programas prioritários, o que a gente viu é que a região Nordeste é a região em que os projetos são mais desenvolvidos em parceria. Esses percentuais são muito altos em todas as regiões, todas estão ali na casa dos 90%, mas na região Nordeste praticamente 100%, né, dos projetos são desenvolvidos em parceria. E com grande destaque aqui para as organizações locais, sejam organizações da sociedade civil, né, OSCs locais, ou outras instituições locais, ou o poder público também é muito mais parceiro, o poder público local, do que os governos estaduais ou as instâncias federais, né? Então, é isso que acho que é legal de chamar a atenção nesse dado. E aqui também, muito similar ao que a gente vê nos projetos em geral e nas outras regiões, tá? E para finalizar, falar um pouco aqui de avaliação. Então, que a gente viu que 95% dos projetos passam por avaliação interna, né, disseram passar, né, por algum tipo de avaliação interna, e 63% dos projetos da região passam por algum tipo de avaliação externa, ou iriam passar ainda, né? A gente estava perguntando se já fez, está fazendo ou irá fazer. Então, esse percentual de 95% é o maior percentual de todas as regiões, então acho que isso chama bastante atenção para a gente. A região Norte e a região Nordeste foram as que tiveram mais percentuais mais altos, né, de projetos dizendo serem avaliados, né? E a maior parte dos projetos, eles disseram que são avaliados por ser política da organização, né? E também aqui, mais uma vez, é a maior proporção em comparação com todas as regiões, né? Outros motivos para apoiar que tem relevância aqui, né, para a região Nordeste seriam o potencial do projeto para alcançar a escala, e aqui, em terceiro lugar, o compromisso de prestar contas à sociedade. Bem, então, era isso que a gente selecionou para trazer para vocês hoje. Como a Aline comentou, esse relatório mais completo, ele vai um pouquinho mais detalhado em relação às análises, né, que a gente trouxe aqui, e tem um ou outro dado que a gente reservou para esse relatório, para, enfim, ter também algo a mais, né, para acrescentar para vocês nesse relatório, mas eu acho que com isso a gente consegue ter uma boa visão geral, um bom panorama, né, de como que o campo está atuando na região Nordeste. Fica à disposição, gente, para seguir no debate. Grazi, muito obrigada. Eu acho que você conseguiu aí percorrer os dados, enfim, a gente consegue ter um panorama da região que é bem interessante para o nosso diálogo, do diálogo que tem a seguir, mas como eu comentei, fiquem super à vontade para não perder a pergunta e deixá-la aqui já no chat, porque a gente volta com a Grazi num próximo momento, porque antes a gente quer passar a palavra para a Bia, mas vale lembrar que eu deixei de apresentar a Grazi para vocês, a Graziela Santiago, né? Que a gente carinhosamente chama de Grazi, ela coordena a área de conhecimento do GIF, ela é responsável por essa pesquisa, desde a concepção, enfim, a análise e tudo. Então, ela tem ela é bastante imbuída de todos esses dados, mas, enfim, ela colabora junto com ela nessa equipe de conhecimento, a Carolina, então é super importante também, agradecer por elas terem colaborado com a gente na produção desse relatório, foi muito importante, acho que a gente conta super com o apoio da equipe do GIF, e a partir disso a gente também conseguir extrair do censo, né, que é uma pesquisa, como a Grazi falou, muito ampla, dados importantes para a gente
olhar para o setor, para a gente, enfim, ter análises. Então, considerando tudo isso, eu quero convidar a Bia. A Bia, ela é diretora institucional do Instituto Beatriz e Lauro Fiuza. Atualmente, enfim, ela está dirigindo o Instituto, então, ela tem... A gente dividiu com ela esses dados e a gente queria muito ouvi-la, né? E ela vai comentar a partir dessa sua experiência, né? À frente, dirigindo o Instituto e também dialogando com essas perspectivas e dados apresentados pela Grazi. Então, eu passo a palavra para ela, deixando aberto o chat para vocês deixarem perguntas e depois a gente vai abrir para todo mundo, tá bom? Então, Bia. Oi, oi. Bom, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer o convite, a Aline e toda a equipe do GIF, a equipe do Censo, GIF também, Grazi. É um prazer estar aqui, a gente já é membro do GIF há alguns anos, acredito que fomos os primeiros aqui no Ceará, e isso para dizer que a gente acredita muito no trabalho que é feito, né, nesse trabalho de articulação, e entende a relevância de um trabalho de coleta de dados como esse. Então, parabéns pelo Censo, e parabéns pela criação, né, pelo nascimento da rede Nordeste, que eu acho que vem para agregar muito no nosso trabalho e nessa articulação entre todos os atores que estão aqui, né, reunidos nos estados do Nordeste. Eu vejo isso como uma compreensão da especificidade dos nossos contextos também, né, da filantropia de acordo com cada território. Eu acho que é importante a gente dar a devida atenção a isso, porque o Brasil não é um todo coeso, e a gente sabe que essa diversidade faz parte, a compreensão dessa diversidade também faz parte, tem que fazer parte de um projeto estratégico de desenvolvimento. E aí eu queria começar a minha fala trazendo o conceito de ISP, de investimento social privado, que está no próprio site do GIF, né? Que o investimento social privado é o repasse voluntário de recursos privados de forma planejada, monitorada e sistemática para projetos sociais, ambientais, culturais e científicos de interesse público. E eu acho que é interessante a gente ter esse conceito em mente para a gente compreender a importância dos dados, né, para a gente agir estrategicamente. Existe uma diferença entre ISP e a doação de uma forma geral. E essa diferença está prioritariamente na estratégia, no planejamento, nessa monitorização e na sistematização, né? E aí, trazendo também um pouco a temática do Congresso, né, que é Fronteiras da Ação Coletiva, eu também ressalto esse papel do coletivo e da colaboração que está aqui no nosso encontro, no nascimento da rede, né? E ressalta a importância da colaboração entre os setores, não só a colaboração entre organizações, né, fundações, institutos e os departamentos ligados a essas áreas dentro das empresas, mas a colaboração também entre os setores, entre a iniciativa privada, o poder público e a sociedade civil. Eu acredito muito que essa colaboração é o que possibilita um agir coletivo, né? Compreender o lugar também das políticas públicas, e a NECA fala muito disso, né? Da necessidade da gente ter coragem, da gente colocar as coisas no seu devido lugar, né? De entender o papel do Estado também no desenvolvimento e não achar que a iniciativa privada e a sociedade civil consegue resolver todas as questões. Então, eu ressalto aqui, mais uma vez, a importância dessa colaboração e do coletivo, que eu acho que está muito ligada a essa nossa ação aqui. Trazendo um pouco, né, dos dados, das questões mais negativas dentro desse nosso tema, acho que um ponto de partida para a gente pensar esse trabalho é o fato de, no Brasil, a gente doar muito pouco, né? Isso não é surpresa para ninguém. E eu estava vendo o documento gerado pelo Movimento por uma Cultura de Doação esse ano, né? E em 2018, se eu não me engano, os dados são de 2018, nós temos no Brasil dado de que doou-se 3,25 bilhões de reais, né? Doou-se não, desculpa, o montante de investimento social privado
do Brasil é de 3,25 bilhões de reais, que representa 0,17% do PIB. Isso é muito pouco, é muito inferior a outros países que a gente conhece, países mais desenvolvidos, a gente ainda está muito aquém quando comparado, né? E isso se traduz também em outros estudos que a gente vê quando você pega a média dos últimos 10 anos, em um grupo de 140 países, o Brasil se encontra em 74º lugar, no que diz respeito ao ISP, né? Nós temos alguns problemas aqui, porque isso é assim, né? No Brasil ainda se tem muito pouca confiança no trabalho realizado pelas OSCs, existe uma ausência de conhecimento sobre o poder da doação e dos investimentos e uma crença de que a gente não pode falar de doação e a gente não pode falar de investimento social privado, né? Que isso é um grande tabu. Quem doa não comenta, não fala. E aí isso são coisas que eu acredito que é muito importante a gente quebrar. Falando especificamente do Ceará, né, do lugar que eu melhor conheço, quando a gente pensa em recursos para o desenvolvimento de ações sociais, a grande parte do que acontece aqui tem um foco maior em incentivos fiscais. Então, a nossa realidade é de pouca doação empresarial direta, né? E um outro problema que nós encontramos é a ausência de dados. Nós temos pouco levantamento, poucas pesquisas que nos permitem entender o quanto se doa concretamente, como se doa e traçar estratégias para melhorar essa realidade, inclusive entender os resultados dessas doações, como isso acontece. Agora, um ponto positivo dentro desse contexto é que existe, a gente identifica isso, um movimento de descentralização dos recursos, né? E da tomada de decisão sobre o uso desses recursos. Isso começa a sair, o ISP começa a ir para além do Sudeste, Sul-Sudeste, né? Enfim, a gente está começando a participar mais dessa discussão, obviamente. E aí, antes de entrar mais na análise dos dados mesmo que a Grazi apresentou, eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui também o que tem acontecido em 2020 por conta do novo Covid-19. Né? Um dado interessante que eu encontrei aqui, ainda que em 2018 nós tivemos 3,25 bi investidos em investimento social privado, nos últimos 4 meses, ou melhor, nos primeiros 4 meses da pandemia, nós tivemos um total de 6 bilhões de reais investidos. Né? E aí eu acho que esse é um dado da ABCR. E o que fica como grande desafio aqui é a gente entender como que nós podemos transformar essas doações pontuais em algo mais concreto, né? E mais real dentro da nossa sociedade, para além do Covid. O que precisa acontecer para a gente ampliar as doações e os investimentos no Brasil? Né? E a gente volta nesse assunto do Covid um pouco depois. Falando mais especificamente sobre os dados apresentados no censo GIF, eu queria pontuar algumas coisas que esse relatório nos traz. A primeira é da atuação das organizações e projetos no Nordeste. Né? Nós vimos que 46% das organizações têm uma atuação nos estados do Nordeste, são 61 de 133, 20% dos projetos, 28% dos projetos prioritários. E aí, vendo um pouco, também né, no site do GIF, vendo um pouco a nossa presença lá como associados, eu identifiquei que nós temos 9 associados baseados, de fato, no Nordeste. E aí isso me fez perguntar, são 9 de 61, ou seja, 52 dos atores que estão presentes com projetos no Nordeste não têm base aqui. Isso me chama a atenção, né? E eu acho que é algo interessante que valeria a pena nós investigarmos e entendermos de que forma que se dá essa atuação, né? E aí vem um outro slide, um outro ponto do relatório que mostra que 44% dos projetos realizados aqui são elaborados e realizados de forma direta pelas organizações, empresas, fundações. Então, será que estas são as mesmas organizações que não estão
sediadas aqui, como que se dá esse trabalho? Né? 26% tem um apoio, oferece apoio a projetos de terceiros, 16% trabalha em parceria, inclusive na execução, com atores locais, e 14% elaboram, mas executam com parceria. Então, isso é um outro dado que eu acho que valeria... Eu vou fazendo essas provocações e me entendo, eu não estou fazendo as provocações como uma crítica às organizações, de forma alguma, mas como algo que vale a pena nós discutirmos e pensarmos coletivamente, porque isso compõe uma estratégia de desenvolvimento do território como um todo, do Nordeste, né? Eu acho que a gente precisa dialogar sobre esses aspectos para nós pensarmos se está sendo traçada uma estratégia coletiva de mudança, né? Ou de melhoria de desenvolvimento sustentável. Um terceiro elemento é sobre os orçamentos, né? Nós vimos que 59%, eu acho que esse slide não foi apresentado, mas ele está no relatório. 59% dos projetos investigados têm um orçamento inferior a R$1 milhão. E, quer dizer, são projetos relativamente pequenos, diante dos outros, né, com orçamentos muito maiores, que são apresentados no relatório, e isso nos faz também pensar como que esses projetos, qual a relevância que esses projetos têm do ponto de vista estratégico, né? E aí, olhando para dentro das organizações, né, dos atores que desenvolvem e realizam os projetos, eu fico me perguntando se a restrição orçamentária, né, a redução orçamentária desses projetos se dá com a dificuldade de captação, de continuidade deles. Se isso tem a ver com a dificuldade de conseguir parceiros que financiem esses projetos a longo prazo, né? E aí a gente volta para a questão da cultura de doação e de uma ausência de mecanismos apropriados para fortalecer essa cultura. E aí, nesse aspecto, eu acho que vale muito, é importantíssimo a gente frisar um ponto que eu achei super positivo, que é o das parcerias, né? 99% dos projetos terem parceiros na sua realização. Não necessariamente parceiro de execução, isso é diferente do que a gente falou um pouco antes, mas existem parceiros em diferentes aspectos do projeto, em 99% dos casos. Isso mostra que existe uma abertura para colaboração muito expressiva. E aí, no segundo momento, eu trago 3 outros pontos que foram apresentados no relatório, que são a das divisões temáticas de território e avaliação. Com relação aos temas, né, nós vimos que 46% dos projetos estão ligados à educação, 22% renda e trabalho, 21% desenvolvimento local, depois vem a cultura e a saúde. Existe uma consonância aí, ele está na mesma proporção, ou enfim, na mesma ordem do que acontece no Brasil como um todo, com exceção da cultura, que quando a gente olha para o Brasil, existe um percentual maior, não 13%, mas 18%, a cultura no Brasil vem em segundo lugar. Mas isso eu acredito que também se dá ao fato de nós termos grandes produções, grandes projetos no Sudeste ligado a artes e cultura, né? Mas em todos os outros quesitos a gente está equiparado aí, está seguindo a mesma lógica do restante do Brasil. O que me chamou a atenção foi a ausência de visibilidade para as questões de meio ambiente e as questões de diversidade. Né? Como a Graziela pontuou no final da fala dela, eu acho muito importante a gente ficar alerta com relação a isso ao traçar as estratégias das nossas organizações, identificando que estes são assuntos prioritários na agenda global, né? E que são assuntos, inclusive, prioritários para o desenvolvimento econômico dos nossos estados. E aí também me chamou a atenção no segundo, a questão da educação a gente já sabe, né? E entende o porquê disso. No segundo ponto, que é o de geração de renda e trabalho, eu acho que vale a pena a gente destacar aqui o novo cenário, né, de novos paradigmas de trabalho com os negócios digitais, com novos modelos de negócio, com novos sistemas vindo à tona. Eu acredito que isso também tem uma relação direta com esses projetos com o desenvolvimento desses projetos ligados à geração de renda e trabalho.
No que diz respeito aos territórios, foi ressaltado que 41% dos projetos atuam no entorno das unidades de negócio dos investidores, né? E aí isso me faz pensar que existe uma compreensão maior hoje de quem investe, de quem financia os projetos, né? Uma compreensão da importância do bem-estar social para o sucesso do negócio, uma ligação hoje mais forte entre os stakeholders, as comunidades do entorno, os próprios funcionários, né, colaboradores das organizações e das empresas, e essa questão do desenvolvimento social. E aqui eu trago, né, a ampliação da participação das empresas nos movimentos mundiais, esse alerta, né, esse acordar da iniciativa privada para movimentos como o do Pacto Global, da Agenda de ODS, né, da ONU, a própria Imperative 21, que é um movimento que vem muito recente, né, mas que vem redefinir o capitalismo e já é uma consequência de toda essa discussão que vem surgindo. Sistema B, ESG, enfim, a lógica circular nos negócios, eu acho que todos esses assuntos que tomariam uma fala à parte, estão cada vez mais presentes dentro das empresas, e isso reflete nessa vontade das empresas de investir e cuidar daqueles que estão ao seu entorno. Essa é a leitura que eu faço, né? E a gente vê, de um lado, isso me traz muita esperança, porque com a retirada do governo, quando o governo retira os ODS do plano plurianual, né, atual, e tira isso da agenda pública, é ainda mais importante a iniciativa privada e a sociedade civil se colocarem como protagonistas nessa mudança, né? Esse desalinhamento, enfim, esse tipo de postura destrutiva nos faz precisar agir mais, e eu entendo que isso já é um ponto positivo, né, no que nós estamos fazendo desde lá 2018. E, por fim, a avaliação, né, me chamou a atenção que 54% das avaliações, dos projetos realizam avaliação por conta de políticas da organização, né? Depois vem prestação de contas com a sociedade, isso vem um pouco depois, mas é uma diretriz de cada organização que sejam realizadas avaliações sobre os projetos promovidos por eles, né? Ou incentivados, financiados pela empresa ou organização. Então, isso me faz pensar que existe aí uma sinalização de uma governança sólida, né? De uma vontade de ter boas estruturas nesse trabalho de investimento social. Eu acredito que a avaliação é o que nos permite construir uma narrativa de circularidade, né? Onde a gente entende onde o recurso é colocado, de que forma ele é aplicado, e depois nos ajuda enfim, pensar, alimentar esse investimento, criar uma circularidade para isso, né? E aí, a gente sabe que, enfim, também nos últimos anos tem havido cada vez mais uma demanda de relatórios de sustentabilidade nas empresas. Eu acho que isso tem uma conexão muito forte com essa postura das organizações de querer avaliar, né? Essa necessidade de saber como se está indo do ponto de vista da sustentabilidade dentro do seu tripé, né, de social, ambiental e econômico, é um dado relevante e bom. E é interessante a gente ver que isso no Nordeste já tem uma presença muito forte. Isso falando de pandemia, a gente viu que houve um aumento muito grande nas doações, né, durante os primeiros 4 meses de pandemia. E aí, como eu falei, o que a gente tem identificado aqui no Ceará é que as OSCs se articularam e agiram de uma forma impressionante, mas hoje encontram dificuldades para entender como operar o seu trabalho de base, né? Muitas dessas organizações, muitas das OSCs que existem aqui têm um foco social, né? de assistência social, e... Desculpa.
de assistência social e elas já existiam porque existe uma demanda social para isso, né? Muito antes de Covid, de tudo que ficou escancarado do ponto de vista de desigualdades, já existia uma demanda muito forte para a atuação de tantos players aqui. Hoje, essas OSCs estão sofrendo para entender como seguir adiante, né? Como transformar, inclusive, esses doadores em contribuintes permanentes. Esse é o grande desafio que a gente está encontrando aqui hoje. E uma outra coisa que eu acho que vale ressaltar sobre esse momento da pandemia foi o fato das empresas se virem obrigadas a se posicionarem e a agirem. Lá em março, abril, todo mundo entendeu que precisava fazer alguma coisa, nem que fosse como uma forma de se posicionar diante dos seus clientes, dos stakeholders como um todo, já vindo essa compreensão, né, dos stakeholders. E aí o que foi identificado é que muitas das nossas empresas aqui não estavam estruturadas o suficiente para serem ágeis nesse sentido, né? Muitas não têm departamentos de responsabilidade social ou sustentabilidade, agem por meio dos departamentos de marketing ou departamento de relações institucionais. Os institutos próprios também ou fundação não são uma realidade para a maioria. Então, ficou evidente essa necessidade da profissionalização do setor e dessa estruturação, né? E aí eu queria trazer 2 exemplos aqui de coisas que aconteceram, que foram fruto de colaborações entre a iniciativa privada, uma com o setor público também, e das OSCs, da sociedade civil. O primeiro foi o movimento Supera Fortaleza. Quem é daqui, com certeza, ficou sabendo desse movimento, que foi uma colaboração entre a Somos uma empresa de fomento de negócios de impacto, um negócio de impacto, né, de fomento dessa economia, a prefeitura, o Instituto Banco Palmas, que é um OSC, e várias outras OSCs que entraram para mapear as pessoas que estavam precisando de um apoio, de um auxílio emergencial, de uma ajuda, enfim, da distribuição de alimentos e outros, e realizar essa distribuição. E o Banco Palmas entrou, o Instituto Banco Palmas, com a tecnologia de fintech deles para distribuir para as pessoas que estavam precisando o recurso que havia sido doado através de uma campanha criada pela Somos Então, essa foi uma ação que só foi possível porque havia alguns atores já estruturados e capazes de agir, de fazer a coisa acontecer. E um outro movimento que aconteceu foi uma parceria entre o IPOM, que está aqui presente, eu acho que eu vi representado pela Fabrini e pelo Dado, o IPRED, o Unibanco e a Unicef, que se juntaram, empresas, organizações locais e mundiais se juntaram para realizar uma grande, longa ação de distribuição de alimentos também nos lugares onde esse alimento era mais necessário. Então, eu trago esses casos para relatar como o preparo e a estruturação é importante na hora em que coisas como essa acontecem, né? O que mais? Com relação a essa estruturação da responsabilidade social e afins, da cultura de doação como um todo, o que eu acho que fica para a gente é a mensagem que nós ainda precisamos trabalhar muito na profissionalização, na governança, no planejamento e na avaliação, né, que são algumas das coisas trazidas pelo relatório. E uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente destacar nesse sentido são as 5 diretrizes do documento de diretrizes do Movimento por uma Cultura de Doação, que são educar para a cultura de doação, promover narrativas engajadoras, criar um ambiente favorável à doação, fortalecer as organizações da sociedade civil e fortalecer o ecossistema promotor da cultura de doação. Eu trago isso porque eu acho que essas 3 diretrizes podem ser um grande norte para esse trabalho de articulação das organizações que compõem a Rede Nordeste, para a gente poder, a partir daí, pensar a doação como uma ferramenta estratégica de desenvolvimento das nossas ações. Como considerações finais, eu trago 3 provocações
que eu acredito que podem estimular um debate para a gente aqui. A primeira provocação é da importância da gente ter mais dados sobre investimentos sociais privados no Brasil, para além dos associados do GIF. Né? Aqui nós temos acesso a um recorte, o próprio Censo Brasil, GIF, o Censo GIF 2018 é um recorte dos associados do GIF, e o Censo Nordeste é um recorte do recorte. Né? E eu acho que é interessante a gente saber, poder comparar isso com os dados gerais do Brasil, considerando que numa pesquisa de 2016 foram identificadas 820 mil OSCs no Brasil, né? Sei que a gente está falando de OSCs, não de investidores, mas eu acho que o universo, isso nos dá uma noção de um universo ser tão maior do que o que a gente está vendo aqui. É importante nós entendermos, até para a gente entender como agir para ampliar o nosso espaço, enquanto investidores e membros do GIF, né? Como é que a gente amplia e representa melhor também, né? A segunda provocação é da gente saber o quanto a diferença entre o quanto é investido em projetos filantrópicos e quanto é investido em negócios sociais e negócios de impacto socioambiental, que é uma forma de investimento hoje onde a gente vê uma possibilidade de renovação dos recursos, né, de multiplicação e de escalabilidade também dos resultados muito forte. Esse é um dado que eu acho que valeria a pena nós considerarmos levantar já num próximo censo, né? Entender onde e de que forma que esses recursos estão, não só temático e público, mas de que forma, em que tipo de empreendimentos e projetos esses recursos estão sendo alocados, esses investimentos estão sendo feitos. E a terceira provocação é o que a Grazi já falou e eu pontuei, da importância de nós estimularmos projetos ligados às questões de gênero, às questões raciais e às questões ambientais, né? Porque, de novo, são temas que atravessam, eles são atravessados pela educação, mas eles não podem se limitar ao universo e ao ambiente da educação. São temas e são questões que fazem parte da nossa sociedade que são indispensáveis. A gente precisa lidar com isso, precisa lidar com os temas e trabalhá-los para poder fazer uma interseção disso, ou entender isso dentro do nosso desenvolvimento econômico. Então é isso. Muito obrigado pelo espaço. Espero não ter feito ninguém dormir. Mas aí eu gostaria então de abrir para discussão e ouvir um pouquinho de vocês também sobre essas provocações. Bia, acho que eu vou começar aqui, me apresentar para você e para os demais. Eu sou Darline, sou coordenadora de Relações Corporativas na Diageo e ajudo a tracionar aí as ações do Instituto Diageo aqui no Ceará. Tem o Paulo aí, que lidera o Instituto a nível Brasil, né? A gente trabalha muito conectado. E, assim, a sua fala foi muito assertiva, né? Acho que você fez uma avaliação muito ampla aí do que a Grazi trouxe na pesquisa. E é como você falou, um recorte do recorte, mas eu acho que já dá para a gente ter um panorama, ainda que mínimo, né? Do que precisamos, né, avançar, de quais são os nossos desafios. E acho que mais por fim da sua fala, você falou algo que conecta muito com o que eu penso, né? Eu acho que, especialmente aqui, acho que falando numa visão mais do Ceará, né, da região onde atuo, eu acho que essa falta de estrutura que a gente vê ainda para que essa agenda ela seja tracionada nas organizações e influenciar o investimento social privado, essa falta de estrutura, eu acho que ela vem muito também ainda de um olhar não estratégico para o poder, para o potencial que há no investimento social privado. Então, eu acho que as organizações locais, né, elas ainda, talvez com esse advento da pandemia e toda essa necessidade que trouxe das organizações contribuírem de maneira mais ativa e com uma resposta mais rápida, né? Talvez isso tenha sacudido e alertado para essa necessidade emergente de nós contribuirmos com a parte que nos cabe, nós enquanto organizações, né? E aí eu acredito muito que possa haver um despertar maior para que
a responsabilidade social empresarial, por exemplo, seja colocada realmente no centro do negócio, né? Algo com um olhar mais estratégico, com um olhar mais transformacional, né? A gente entende que a filantropia ela é sim necessária, o exercício da doação ele é necessário, ele precisa ser mantido, mas ao passo que também a gente precisa cada vez mais olhar para essa atuação de empresas e organizações com um olhar mais estratégico para que a gente possa, de fato, além de ganhar escala, para fazer a verdadeira virada de chave, né? E acho que um ponto que me chamou a atenção de necessidades, né, que de rumos que a gente precisa tomar para a região Nordeste, quando a gente vê as áreas temáticas aí que esses projetos atendem, endereçam demandas, esse aspecto de inclusão, de diversidade, inclusão e equidade, que aflorou ainda mais agora, né, com muitas provocações feitas durante a pandemia, muitos acontecimentos que denotaram aí que temos uma sociedade mais inquieta e mais atenta a essas questões. Eu acredito que isso vai ganhar força, precisa, na verdade, ganhar força, né? Acho que é um desafio que a gente tem pela frente, mas a começar, além do olhar para fora, a começar dentro de casa, né? Como essas organizações conseguem ser mais inclusivas, trazer mais diversidade, mas com inclusão e com equidade, para quem está dentro já, né? Porque aí não adianta a gente fazer colocar o carro na rua, tentar modificar lá fora, se a gente não consegue tangibilizar isso para dentro dos nossos negócios. E isso de certo modo, também um investimento social, porque você está ali atendendo um stakeholder importante, que é quem está com você, né? Que é quem leva o seu negócio para frente. E é quem vai também reverberar a sua cultura de impacto social. Então, assim, eu vejo aí como grandes desafios, acho que um pouco até do que surgiu, não sei se Gustavo, né, a Aline vão lembrar bem, na nossa primeira conversa, né, com as empresas, com as organizações que fizeram parte aí do nosso primeiro encontro lá atrás, quando a gente lançou a RIS Nordeste, a gente tentou capturar quais eram as demandas, necessidades desses atores, do ponto de vista de uma agenda para esse nosso trabalho como rede, né? E veio muito forte esse aspecto de estrutura, né, das próprias OSCs, que às vezes demandam também de apoio para saber medir seu trabalho, para saber como acessar investimentos, né, como acessar parceiros. Isso veio como uma realidade muito forte, como uma demanda que pudesse ser trabalhada aqui para a nossa atuação em rede. Então, eu acho que é um cenário crítico que a gente, de fato, precisa olhar e entender que, a partir disso, a gente consegue, de fato, fazer ações muito mais consistentes e transformadoras, né? E eu acho que, como você bem falou, a pandemia revelou muito isso, escancarou muito isso, o despreparo, às vezes, de organizações que queriam, que precisavam fazer alguma coisa e não sabiam por onde começar, nem como acessar, né? E uma situação como essa, que revirou o mundo, revirou a economia, mudou o nosso modo de nos relacionarmos em todas as esferas, exigiu respostas rápidas, né? E que nem todo mundo conseguiu atender. E aí, seja desde a sua organização interna para fazer o seu negócio rodar, de maneira a atender requisitos necessários, mas também de dar a sua contribuição como parte da solução, né? Então, a gente viu realmente aí organizações bem um pouco perdidas e sem dar essa velocidade. Então, é emergente, sim, esse suporte. Eu vejo que, olhando mais para Ceará, né, para esse recorte, esse suporte de estrutura, de deixar mais latente o quão estratégico é trazer isso para dentro do centro do negócio, né, essa coisa do investimento social, para que, de fato, a gente consiga mover uma mudança, né? Então, isso para mim vem muito forte, né? E veio muito na sua fala também, me chamou bem a atenção. E esse aspecto também, que cada vez mais a gente vai ter que ser bem mais sensível e mirar também nossos esforços como investidores, como pessoas que estão à frente das áreas de impacto social nas organizações, mirar esforços para que a gente consiga, de fato, construir tanto um ambiente de negócio mais diverso, incluso, mas também colaborar para que isso seja ampliado na comunidade onde a gente atua, né, no nosso entorno. Né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente mira também esse olhar, já que a gente tem aí a própria pesquisa
o próprio censo do GIF trouxe isso, que isso é uma agenda não priorizada, né? E a gente realmente tem que acelerar isso. Nós nos auto-organizamos, Gustavo? Vamos na sequência? Vocês têm uma lista aqui de inscritos? Ou Aline, não sei se você está visualizando. Sim, a Thelma levantou a mão e depois tem Tá. uma pergunta que surgiu lá no começo, acho que mais direcionada para a Grazi, né, Grazi? Já passei para ela também. A gente pode ir na sequência. Vamos E então na saudando Thelma. todo mundo. Hã? Vamos de Thelma, então, tá inscrita, depois a pergunta. Pode ir lá, Thelma. Tá, joia, obrigada. Não, maravilha esse retorno. A gente também é do GIF há séculos, né? Eu digo logo assim, há séculos. E primeiro eu queria dizer, em sendo daqui da região e atuando nessa agenda de RSE, investimento social privado, há mais de 20 anos, porque, só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma evolução, né, concreta da participação do setor privado dentro dessa região. Então, há 20 anos atrás, quando a Aliança Interage, que foi a região Nordeste, a manutenção de grande parte da ação social, ambiental, política, era feita pelas organizações da cooperação internacional. Recife, inclusive, congregava, até pela questão geográfica, muitos desses escritórios internacionais, de várias delas, e surgiu aqui uma aliança exatamente pensando nisso. Olha, como é que vai ser o mundo, a cooperação já vai estar saindo, e como é que ficam essas organizações? Então, a preocupação também com esse... Então, imagina que esse grupo surgiu para fomentar isso naquele momento. E a gente descobriu duas coisas, e eu digo isso porque eu fui, primeiramente, trabalhar nessa aliança e depois, logo em seguida, poucos anos, 4 anos depois, passei para a Vina, mas fiquei também acompanhando esse processo, que era um tema que havia tanto a gente que estava estimulando as parcerias, inclusive criou-se um projeto chamado Parcerias, era empresa e sociedade civil, mas a gente também viu a necessidade de trabalhar as organizações da sociedade civil para abertura também para esse diálogo com o setor privado, né? Porque a gente também está falando de um território que tem um certo tem um conjunto de organizações extremamente politizadas, com uma pauta política, ao longo desses anos também enfraquecidos com todos os processos e outros que ressurgiram, novos movimentos que surgiram nessa região. Então, quando eu vejo esse resultado, quando a gente fazia lá atrás um levantamento, como é que estava a mobilização de recursos no Brasil, e fazia o recorte, primeiro que o Brasil, o investimento social privado, que naquela época a gente nem chamava assim, ainda estava muito aquém, muito distante e minimamente aqui nessa região. Então, eu acho que tem sim um avanço que é bem bacana. Mas eu tenho algumas considerações aqui sobre, claro, aí a gente vai nessa brincadeira, seja pelo que Bia falou e sobre a apresentação. Acho que é sempre aí um desafio a categorização, né? Sempre fica coisas de fora, e aí eu fico aqui olhando para essa categorização, e ela diz alguma coisa. O fato de você escrever um nome e não outro, não abrir a caixinha ou botar tudo junto, mas eu sei também que quem faz pesquisa, isso é um desafio. Mas vê, você ter várias questões ambientais dentro de uma caixinha, junto talvez de ambiente natural e sustentabilidade, é um desafio grande. Aí por dentro tem muitas coisas. Eu, particularmente, que estou dentro de uma agenda forte de água, mas tem clima, tem energia, enfim, tem uma série de coisas aí que a gente poderia estar trazendo. Eu acho que o primeiro desafio que nos traz, e isso é de todos nós que fazemos parte desse processo, como que a gente consegue entender melhor o que está por dentro das caixinhas, né? E aí vem um desafio. Nessa relação, também o que me chama a atenção, e aí puxando para a região, primeiro ficar feliz de ver esse resultado, que apesar de ter seus percalços, mas tem, eu acho que um avanço significativo. Mas é interessante também pontuar que cultura, que está em 4º lugar, o que já é uma grande coisa, mas ele, claro, ele perde localmente, mas exatamente entender que o território nordestino é um território extremamente cultural, né? Mas, claro, não são talvez das grandes produções. Eu também entendo que nessa hora o que vai são as grandes, o que leva também, custam mais e levam mais recursos. Pode até ter, em termos de quantidade, até paritário, mas em termos de volume de recursos, isso pode estar
pode estar acontecendo. Uma outra coisa que me chama, e talvez aí trazendo outros olhares sobre alguns comentários da Bia, e eu gostei muito, Bia, de suas análises, mas uma das coisas que me veio aqui com relação ao tema parceria, da atuação direta ou da atuação, isso é uma coisa recorrente ao longo desses 20 anos que eu acompanho um pouco essa agenda, de como de fazer as coisas em parceria, né? Então, acho que a gente ainda tem, dentro do setor privado em especial, uma preponderância de atuações diretas, né? Mesmo que sendo feitas em parceria com alguma outra, que é a segunda parceria, que eu chamo de colaboração, mas acho que ainda é uma coisa que tem um caminho aí para a gente avançar. No sentido que a gente está falando de fortalecer o tecido social local, quando eu estou falando não só do Nordeste, estou falando do território brasileiro, em qualquer lugar que você atue, né? Você quer que a coisa ande e que fortaleça o tecido social local, que é, inclusive, uma dessas premissas, mas eu acho que aqui a gente precisa, talvez, destacar. E aí, quando a gente vai para a última, aquela lâmina que fala da parceria, fazer em colaboração, e aqui o índice é altíssimo, 90 e tantos %, eu tenho também uma outra, eu quero trazer, não que eu acho que que foi dito também é verdade, eu só quero trazer um outro elemento. Também entender que no território, eu acho que a região Nordeste, ela tem uma característica de que as próprias organizações, elas demandam isso. Elas querem participar, então você não venha com seu projeto lindo e se você não fizer toda essa articulação, então não é só por vontade de quem vai, mas é até por uma necessidade, senão você não consegue atuar. E eu estou trazendo isso porque eu acho que também é importante aqui, a gente está falando de um lado da moeda, porque estamos de um lado, né, desse território. Nesse lugar a gente está como um investidor, o apoiador, mas a gente entendendo politicamente como é que a região, do ponto de vista político, cultural, é uma demanda que o próprio território exige. Então, você chegar aqui, por exemplo, onde eu estou, né, e vai oferecer o projeto mais lindo do mundo e não envolver, tem um boicote significativo. Então, é só mas sem sombra de dúvida, é algo positivo, porque está tendo uma leitura e uma ação concreta nessa direção. Então, assim, eu queria, talvez, destacar. E trazer também sobre o comentário da pandemia, que de proporções, ou seja, nunca vista na nossa realidade aqui, mas também essa cultura da doação de fato, que também tem por trás disso essa cultura de trabalhar em cima dos desastres, dos grandes desastres. Ou seja, eu dou quando tem desastres, né? Quando acontece uma enchente, quando acontece... A gente agora teve um caso mais extremista, a gente foi para o extremo do extremo, que a gente nunca imaginou. Mas é isso. Então, como que a gente, do ponto de vista desse olhar do investimento social privado, a gente olhar de não atuar só na emergência, mas atuar naquilo que se a gente está querendo uma transformação, de como que a gente vai investindo para que, inclusive, quando a potencial emergência, as tragédias, por exemplo, as questões, as crises climáticas que estão se intensificando, seja para mais enchente, para secas, para o que for, todos os problemas, que quando chegue que a gente não sucumba, que a gente não sofra tanto. Então, tem aí, eu vejo também isso como um desafio, que é como a gente pode ir tendo um olhar mais propositivo e de desenvolvimento de largo prazo, de longo prazo, para poder ir ajudando, de fato, uma transformação mais sistêmica, né? Uma transformação mais profunda, de fato. Então, acho que são alguns pontos entre as distintas considerações aí que foram muito legais da Bia. Excelente, Thelma. Obrigado. Eu acho que eu vou... Gra, quer comentar um apanhado das reflexões que veio pela Bia, pela Thelma, antes de circular mais? Pode ser, vocês que sabem. Se você quiser coletar um pouco mais, mas tenho já vários comentários na cabeça. Então vamos pegar o Tardan agora. O Tardan não está inscrito, Tardan. Depois a gente passa para a Grazi também, anunciando aqui, ó. Temos com a Neca também entre nós aqui, Neca, presidente do Conselho do GIF. Tá bom, depois a gente passa a palavra, Neca. Marcos? Então, muito legal ver aí a apresentação. Eu também teve a oportunidade de dar uma olhada num material diferente dessa que ela fez aqui, mas é um pouco diferente, né? Um recorte um pouco com outros destaques, talvez.
Mas muito legal ver esse trabalho do GIF, esse recorte do censo, específico aqui para o Nordeste. Muito legal também a participação da Bia, né? Dá para perceber assim, que o Instituto Bia e Lauro Fiuza vai acrescentar muito aqui na gente, na região Nordeste, nos debates, nas iniciativas que a gente tomar. Eu fico muito, talvez até por uma questão um pouco de vício de jornalista, vamos dizer assim, eu fico com muitas perguntas, tem um monte de perguntas. Por exemplo, queria saber da Graziele, alguns pontos que me chamam a atenção, se dá para a gente, se o número de pessoas propriamente atendidas seria proporcional ao número de projetos, né? Quer dizer, a gente vê ali um destaque bacana de projetos, 46%, né, das instituições têm atuação aqui. Dá para imaginar que essa é uma proporção, não sei se há elementos suficientes para dizer isso, mas se essa proporção, para além de números de projetos, né, aqui se seria também em número de pessoas atendidas. Tem de fato, algumas ótimas notícias aqui no relatório. A Bia destacou algumas delas e a Thelma também agora há pouco na fala, como, por exemplo, essa questão de 54% dos projetos na região Nordeste serem avaliados como uma parte da política propriamente da organização, né? E, se eu não me engano, a Graziela até comentou que essa é a maior proporção na comparação com as demais regiões. Então, isso não há dúvida que é uma excelente notícia, assim como também é uma excelente notícia de que o Nordeste é a região com mais projetos desenvolvidos em parceria, né? Na grande maioria com as organizações da sociedade civil locais. E a fala da Bia também reforçou isso. Então, são duas ótimas notícias e, em boa medida, até acho que a gente, só olhando aqui esse encontro da gente aqui, a gente vê que, de fato, tem muita... a parceria é algo muito forte, talvez aqui no Nordeste mesmo. E a gente vê representantes aqui, não só investidores sociais, mas vê aqui, por exemplo, até no início aqui da gente começar, estava falando a Socorro, que estava aqui presente, não sei se está aqui ainda, está lançando, está formalizando, vai ser anunciado semana que vem aqui a Federação do Terceiro Setor, aqui uma iniciativa também inédita. Isso é muito bacana, mas, por outro lado, assim, é uma ótima notícia, e eu não... mas me surpreende, assim, pelo que eu vejo no dia a dia, pelo que eu converso, me surpreende saber que tem tantos projetos avaliados e que isso é parte da política das organizações, essa avaliação, me surpreende. Eu queria saber também da Bia se ela não se surpreende com isso e também se ela não se surpreende, de fato, assim, ver que essa quantidade de projetos desenvolvidos, na grande maioria, com organizações da sociedade civil. São boas notícias, inegáveis, mas mesmo que eu veja alguns exemplos na prática, como, por exemplo, eu falei de novo nesse encontro que a gente está tendo aqui, mas eu não tinha essa percepção que a realidade que nos cercava é assim. Então, só para começar, assim, eu tenho, como eu falei, uma lista grande de perguntas, mas para não me estender demais, eu teria essas perguntas para fazer para a Bia e para a Graziela. É isso. Olha, Marcos, me surpreende demais. Eu sei que a avaliação... Vocês estão me ouvindo? Sim. A avaliação é uma dificuldade encontrada por muitas organizações. Toda vez que a gente fala sobre avaliação, isso vem à tona. A dificuldade uma avaliação qualitativa, né, é mais fácil. Você poder saber quantos alunos, no nosso caso de educação, eu acabei não falando do Instituto, mas eu achei que no momento fazia mais sentido comentar o relatório. Agora, no nosso caso que trabalhamos com educação, nós sabemos quantos alunos são atendidos, a faixa etária dos alunos, esse tipo de acompanhamento é mais fácil. Agora nós podemos avaliar dentro de um contexto mais amplo o impacto que o nosso trabalho, dos projetos que nós realizamos tem sobre a vida dos alunos, sobre questões de saúde, ou evasão escolar, ou renda da família, ou melhoria mesmo da qualidade de vida. Esse tipo de avaliação já é mais complexo e eu identifico que a grande maioria das associações, pelo menos as locais, né, as organizações que atuam e trabalham aqui, tem uma estrutura ainda
com uma dificuldade ainda maior de colocar esses processos adiante. Então, me surpreendeu, mas de uma forma muito positiva, entender que quem está investindo aqui na região, no Nordeste como um todo, está com essa preocupação e está conseguindo executar essa avaliação. E me deixou uma curiosidade enorme de poder ver essas avaliações e até poder ter isso como referência e que isso possa nos ajudar e ajudar outras organizações também a desenvolver isso, né? Quer que eu vá lá, Gu? Ou você quer... Eu vi que a Maria do Socorro levantou a mão, mas quer que eu fale primeiro? Pode ser? Acho que pode ser você, Grazi, fazer uma nova rodada depois. Tá bom. Tem umas pessoas inscritas aqui. Tem outras pessoas inscritas. Tá. Então eu vou tentar fazer aqui uma apanhada de tudo que foi comentado, né? Responder as perguntas, depois qualquer coisa, se faltar alguma coisa, vocês me lembram. Deixa eu ver, vou tentar começar reverberando aqui a fala da Bia, né? Acho que, em primeiro lugar, dizer que fico muito feliz com os dados do censo estarem levantando uma discussão tão profunda, assim. Acho que é realmente muito prazeroso, em primeiro lugar, poder ver o censo sendo repercutido dessa forma e poder suscitar esse tipo de discussão, né? Acho que as leituras que a Bia fez foram muito precisas mesmo, né, e muito provocadoras, e ver o censo poder ser utilizado dessa forma, acho que é muito rico. Em relação a essa provocação que a Bia fez sobre a gente conseguir ir além dos associados do GIF, acho que essa é, de fato, uma grande preocupação que a gente tem no GIF, já de longa data. A gente começou a tentar trazer outros não associados para responder o censo, mas não é muito fácil. Mas estamos nisso, Bia. Então, só para dizer que sim, que essa aqui concordamos e que essa é realmente uma preocupação. E eu acho que tem vários projetos e várias ideias que a gente tem no GIF que tentam caminhar bastante nesse sentido, de como que a gente faz para ampliar o escopo. Ao mesmo tempo, também a gente entende que a gente tem no GIF uma rede bastante representativa, né? E esse olhar de tendências, por mais que a gente não consiga saber do mapeamento do volume de investimento total do Brasil, o mapeamento de tendências, de horizontes, de padrões, né, de estruturas, a gente consegue ter bastante a partir dos dados do censo, né? Então, é um pouco sempre fazendo essa ressalva de que a gente não está falando do todo, né? Em relação a negócios de impacto, eu até já compartilhei aqui um link com vocês no chat, mas o recorte que eu trouxe para vocês aqui hoje, como eu comentei lá no começo, né? Mas reforçando, é bem focado na parte de programas e projetos, porque é nesse bloco que a gente consegue fazer o recorte das organizações que atuam na região Nordeste, né? Mas a gente tem uma série de outros blocos, inclusive ampliando perguntas sobre avaliação, que suscitou bastante interesse aqui, bastante conversa hoje, né? Perguntas sobre comunicação que eu nem trouxe, e perguntas sobre estratégia de atuação. E aí uma parte importante das estratégias de atuação é a parte de negócios de impacto, Bia. Então, a gente tem todo um capítulo, uma série de perguntas no censo, inclusive perguntas financeiras sobre negócios de impacto, atuação do investimento social privado no campo de negócios de impacto, né? Então, eu deixei aqui, a gente tem feito, e já deixo também o convite, acho que depois no finalzinho vai sobrar um tempinho para eu falar um pouco mais do mosaico, né, Aline? E aí eu apresento para vocês, mas a gente tem feito uma série de leituras temáticas específicas do censo. E aí os negócios de impacto foram uma dessas leituras, né? Em relação à questão do meio ambiente, que tanto a Thelma levantou na fala dela, né, quanto a gente recebeu também uma pergunta no chat, a gente tem uma série de detalhamentos para as perguntas para as questões de meio ambiente. Então, a gente tenta levantar quais são as sub-áreas, né, de meio ambiente que a gente poderia ter os investidores sociais atuando, né? Eu não trouxe aqui para vocês, enfim, porque a gente fez um recorte mesmo, os percentuais são bem baixos, então mas a gente fala lá, tanto de uma questão de cultura para sustentabilidade, uso eficiente de recursos, biodiversidade, floresta, energia, mudanças climáticas, água, enfim, tudo isso, tanto dentro, e separando um pouco o que é aquilo que está dentro de ambiente natural e ambiente urbano, lógico que muitas dessas coisas se repetem, né? Então, o que a gente quis foi tentar entender quem está falando de meio ambiente num lugar mais do campo das cidades e quem está falando de meio ambiente no campo mais fora, né, dos centros urbanos. Então,
Foi por isso que a gente fez essa separação, né? Mas na descrição do censo também, a gente tinha lá um guiazinho de resposta, né? Que as pessoas podiam entender o que estava englobado dentro desse conjunto todo que a gente está falando de meio ambiente. Mas sim, concordo muito com a Thelma, que é o grande desafio de quem faz pergunta, é como você, quem faz pesquisas, né, em geral, como você fazer perguntas que coloquem as pessoas nas caixinhas possíveis de serem analisadas e, ao mesmo tempo, não encaixote todo mundo em padrões que não reflitam a diversidade, né? Então, a gente tem muito essa preocupação no censo, não só como uma preocupação de pesquisa, mas também como uma preocupação diante da diversidade de atores que a gente tem no GIF, né? E que a gente tem dentro do campo do investimento social privado no Brasil, né? Então, eu não mencionei, não ressaltei isso muito na apresentação, né? Mas os investidores sociais privados, que respondem ao censo, né, eles são muito variados, né? A gente tem desde os institutos e fundações familiares até as próprias empresas, os institutos e fundações empresariais, né, e os independentes. Então, e a gente adapta as perguntas, né, e o questionário para todos esses tipos de investidores. Acho que é legal comentar, reforçar um pouco isso que eu não tinha falado na minha fala primeiro. Eu acho que comenta um pouco, reforça um pouco essa preocupação que a Thelma levantou, né, de como que a gente consegue ter uma visão específica o suficiente, mas que ainda assim permita análises, né? Permita reflexões analíticas. Em relação às pessoas atendidas que você trouxe, Marcos, isso já é uma questão que a gente já investigou, já tentou investigar em alguns censos, e é sempre complexo, porque tem muita diferença de como que as organizações entendem quem são as pessoas atendidas, né? Então, e organizações que trabalham com advocacy, com produção de conhecimento, com uma série de questões assim que são mais transversais, sentem muita dificuldade de, né, contabilizar quem são as pessoas atendidas, né? Ou mesmo quando consegue contabilizar, depois a gente tem muita dificuldade de analisar esse dado, porque aí a gente tem lá um projeto que tem um X de pessoas atendidas super restrito, que pode parecer que tem menos alcance ou menos impacto, mas isso não necessariamente é verdade, porque tem a ver com como aquele projeto, qual é a estrutura, qual é a lógica, o objetivo, né? E as estratégias de atuação daquele projeto. Então, a gente tenta sempre chegar na ideia do beneficiário por um outro lugar, num lugar mais quali, né, de entender quem é esse beneficiário e não os quantitativos. Mas de novo, vocês só levantaram questões que são super pertinentes e com as quais a gente se debate aqui, com certeza, né? Em relação aos dados de parceria e até se surpreenderem, né, e os dados de avaliação também surpreenderam, eu queria fazer 2 comentários aqui. Eu acho que tem uma questão que é importante, que é assim, no censo a gente tenta, lógico, sempre trazer conceitos, explicações, para que todo mundo que responda tendo o mesmo entendimento do que a gente está perguntando, né? Mas quando a gente fala, e aí a gente tem um conceito de parcerias, de trabalho em rede, de todas essas perguntas que a gente tem no censo, né? Mas por mais que a gente faça esse esforço, a gente sabe que o conceito de parceria também é bastante fluido, né? Então, acho que vale sempre essa ressalva de que o que os investidores sociais estão entendendo como parceria, né, pode variar bastante, né? E para cada um, né? Então, em alguns pode ser uma parceria que seja de fato na concepção do projeto, para outros pode ser uma parceria no momento de consulta, para outros já pode ser no momento mais de governança, para outros pode estar no momento de execução, né? Então, eu acho que isso pode trazer um pouco como é que eu posso dizer, de relativização um pouco aí desse dado, né, de compreensão de como que a gente chega nesse dado, mas ainda assim acho que é muito relevante ver que tem uma concepção, tem um entendimento de que a gente não consegue fazer sozinhos, né? De que é preciso estar junto de alguma forma. E a gente tem se debruçado muito no GIF e o censo sempre refletindo o que a gente está discutindo no campo, né? Em como trabalhar, especificar melhor o que é esse trabalho em parceria, né? A gente lançou agora recentemente uma publicação do Temas ISP, que é uma série de publicações que tenta aprofundar um pouco em algumas temáticas, né? E acabamos de lançar uma publicação justamente sobre filantropia colaborativa, que toca
em todas essas questões de parceria, né, de co-investimento e de como que os investidores sociais podem se conectar também para atuar conjuntamente, né, promover as causas conjuntamente. E também tem uma outra questão do censo mesmo, em relação a isso, que é quando a gente, tanto o dado de parceria quanto o dado de avaliação, são dados de que a gente está tirando ali dos projetos representativos, né, dos principais projetos ali, dos 3 principais. A gente não está falando do conjunto total de projetos que ocorrem no Nordeste. Então, acho que isso também é interessante de reforçar, né, de comentar aqui na minha fala, para, mais uma vez, fazer essa relativização de o quanto os dados surpreendem, né? Acho que os dados de avaliação, acho que são muito positivos, de fato, entender que isso é uma política das organizações, coloca a avaliação num outro lugar. A avaliação também é um tema que a gente tem trabalhado no GIF assim, com muita força, né? E aí já deixo aqui o momento propaganda para vocês se conectarem com a agenda de avaliação do GIF. Quem tiver interesse nessa temática, a gente está trabalhando muito forte nessa temática nos últimos anos. E a gente lançou um site que tem uma série de orientações e reflexões sobre como que a gente pode avançar na agenda de avaliação, né? E aí acho que é interessante notar, um pouco aquilo, acho que a Bia comentou um pouco disso, acho que foi a Bia, né, que comentou um pouco de, também novamente, o que se entende por avaliação? A avaliação feita internamente, ela tem muito, né, mais força do que a avaliação contratando avaliadores externos, né? Então tem toda essa questão de entender o que tipo de avaliação está sendo feita, né? Como que os investidores sociais estão entendendo e incorporando a avaliação. Mas o que a gente vê, acho que não só no Nordeste, né, mas no censo como um todo, é que a ideia de uma cultura avaliativa, de valorizar a importância da avaliação, tem crescido no campo. E a gente tem visto isso ganhar força e a gente agora pode, então, começar a discutir mais, então, estratégias, metodologias, como fazer, né? Porque a gente está tendo cada vez mais um entendimento da importância da avaliação aqui, não só num lugar de prestação de contas, né? Ou de tomada de decisão sobre um projeto, mas também de aprendizado, né? De aprendizado para a própria organização e para o campo como um todo. Então, acho que é um pouco aí a fronteira que a gente está vendo da avaliação, né? No campo. Deixa eu ver, será que eu passei por tudo? Acho que sim, né? Acho que foi isso. A gente vai ter mais ainda. Então, vamos lá. Não, acho que inscritos aqui tem o Haroldo e a Maria do Rosário. Depois tem a pergunta da Thelma também aqui, que eu posso ler assim que a Maria do Rosário terminar a pergunta dela. Mas começando com o Haroldo. Vou começar parabenizando a Graziela pela apresentação. Eu sou fã do censo, já tinha dado uma olhada no censo. Acho que você deve ter feito uma estratificação super interessante, porque é difícil de ver no censo esses dados que você apresentou, porque lá o censo dá o recorte do Brasil. Parabenizar assim, a maneira, não me surpreende, mas a maneira muito educada, muito cirúrgica da análise da Bia. A Bia é uma pessoa que particularmente me inspira bastante por tudo, e é bom ver essa capacidade analítica de devorar realmente os dados e colocar com muita tranquilidade, com muita sutileza alguns desafios. Então, eu vou me inspirar tanto na Bia quanto no esforço que a Graziela deve ter feito para estratificar isso, porque eu sou um investidor, eu lidero uma investidora de negócios de impacto. Eu sou uma empresa certificada pelo Sistema B e pude compreender que eu estou fazendo uma venture philanthropy. Estou fazendo um investimento altíssimo na consolidação de um ecossistema de negócios de impacto no estado do Ceará, e quem sabe que a gente possa isso replicar para o Nordeste. Fico tranquilo que alguns dos parceiros estão aqui assistindo, estão nesse encontro. Mas o que me deixa assim, com uma necessidade muito maior é que o censo deve ser algo que deve nos inspirar.
E quando a gente fala em censo de investimento social privado no Brasil, o Brasil é uma desigualdade tremenda. São vários Brasils dentro de um mesmo Brasil, né? Então, acho que é extremamente complicado, e a Bia fala da necessidade de dados, e eu digo isso porque eu sou um leitor do Mosaico, assim, me inspira também o Mosaico. A Era está aqui e eu estou provocando uma parceria com algumas fundações e institutos, e eu pude recorrer a essas fundações e institutos. Vou citar aqui a Arimax, a questão da empregabilidade é uma questão extremamente importante, e está aqui no recorte do Nordeste. E eu pude me aproximar da Viviane através do Mosaico, porque lá eu vi uma iniciativa semelhante, e alguns dos parceiros que eu estou aproximando veio do Mosaico. Então, eu sou um consumidor de uma informação que o GIF está dando. Mas o que eu estou querendo dizer, e estou assim, meio que arrodeando, porque eu não tenho a sutileza da Bia, é que o grande desafio que eu coloco na mesa para o GIF é pensar produtos, e o que o GIF mais tem é produtos para a gente consumir, mas que sejam representativos das diversas peculiaridades que o Brasil tem. A rede Nordeste é uma estratégia, deve ser um projeto do GIF de tentar descentralizar um pouco essa visão. Acho isso fantástico. Mas traduzir o censo para que a gente possa agregar mais valor daquilo que o GIF tem, que é extremamente diferenciado, que é a inteligência, que é uma capacidade sistêmica de compreender o conjunto de investimento visando a uma transformação, a uma mudança coletiva, é extremamente difícil essa compreensão, e esse distanciamento vai ficando cada vez maior. A Graziella fez algo extremamente... deve ter sido muito hercúleo ela tentar mostrar um recorte do Nordeste quando a Bia revelou a fotografia que, se a gente for considerar a presença dos institutos e fundações georreferenciando isso no mapa do Brasil, das 160 institutos e fundações, 9 no Nordeste, e com quase 50% de um rebatimento desses investimentos que estão centralizados em São Paulo, é verdade. Em São Paulo, hoje, o GIF representa, sim, se a gente for revelar a fotografia, ela representa, sim, um conjunto de investimentos de institutos e fundações cujo grande impacto vem, eu estou falando ou por isenção fiscal, por investimento direto, seja de que forma for, vem de uma unidade da federação. Então, como trabalhar estratégias de pensar o Brasil de acordo com as características regionais, esse é o grande desafio que eu coloco na mesa, até porque eu tenho uma rede do GIF que eu gostaria muito de participar, que é a rede de investimentos em negócios de impacto. E a gente for ver, quando a gente vai ver lá, está concentrado em São Paulo. E eu sei, porque eu sou um curioso e vou acessar, eu vou buscar informação. Então, traduzindo o que a Bia coloca, se a gente pudesse rediscutir uma estratégia de pensar o censo com os recortes de fato e que possa ser muito bem compreendido por esses atores em seus territórios, é extremamente
benéficos, tipo, eu acesso o mosaico e eu não consigo acessar os territórios de atuação. Eu consigo verificar os eixos de investimento. E aí você tem que fazer uma garimpagem para poder entender aonde estão aqueles investimentos, está entendendo? Então, esses são exercícios que essa inteligência que o GIF tem poderia ser colocado à disposição dessas redes que começam a pensar o Brasil com as características mais regionais. Eu acho que esse é o grande desafio. Até porque, se a gente for olhar um pouco a riqueza do Ceará, essa riqueza ela é sobreposta com investimentos no Ceará, mas a riqueza está em São Paulo. Tá? Os cearenses se deslocam e sediam, instalam as suas empresas em São Paulo. Então, a gente precisa fazer um movimento ao contrário. Como essa estratégia? Dando foco, mesmo que seja de baixo impacto no começo, mas esse recorte regionalizado, ele dá mais clareza, joga mais a lanterna, joga mais a luz para a gente enxergar. Essa é uma alternativa que eu vejo. Eu digo isso porque participo também das recomendações lá do ICE, e é o mesmo desafio que também tem lá. É só a gente pensar mais em um Brasil. Vou me inspirar aqui no Tardan, é um Brasil com todos os sotaques que o Brasil tem. Porque hoje esse sotaque está muito... E é verdade, o censo revela isso. É São Paulo, tá? E para concluir, concordo com a Bia da gente mudar um pouquinho dos tons de cinza do investimento social privado e inserir nesse censo outras iniciativas que fazem investimento de impacto, tá? Cujo resultado, a avaliação é muito mais sistematizada, muito mais metódica, que ainda não está sendo possível entrar no filtro do censo. É desafiador, é complexo, mas tem muita coisa sendo feita. É só assim, tentando traduzir um pouco mais, porque eu sou um consumidor do censo, sou um consumidor do mosaico, e eu me sinto até beneficiado, porque eu estou conseguindo acessar, mas eu fico só traduzindo para quem não tem essa curiosidade, para quem não tem acesso a essa informação. Obrigado. Obrigado, Haroldo. Gustavo? Sim, Neca. Vai lá, depois da Maria do Rosário. Desculpe, eu entrei aqui na frente porque eu queria responder direto ao Haroldo e eu também vou ter uma reunião, então não sei se vou ficar até o final. Mas, enfim, então, já chegando, eu não consegui pegar desde o começo a fala da Bia, mas, assim, eu quis entrar porque eu fico super feliz de ver essa rede. A gente tem feito, né, Gustavo, Grazi, Aline, enfim, Camila, a gente tem feito um esforço grande no GIF para justamente entrar no que o Haroldo está falando, por isso que eu quis falar. Alguns pontos que eu quero retomar, depois a Grazi entra em outros. Mas, assim, eu acho que você tem toda a razão. Então, o nosso esforço, primeiro a minha fala é muito bom ver vocês, ouvir a Bia, ouvir todos os demais, Thelma, enfim, várias da Lande, várias pessoas aí, Marcos, tudo, a fala de vocês. E respondendo ao Haroldo, eu acho que você tem toda a razão, é um esforço que a gente tem feito de sair, de tentar descentralizar. A pandemia também atrapalhou um pouco isso, porque a gente queria fazer eventos locais, a gente fez na Amazônia, então a gente queria fazer outro no Ceará, enfim. Acabamos não fazendo, mas estamos aqui hoje, então vamos ver, vamos tocar isso. Então, esse é um ponto, é uma preocupação, estamos aceitando todas as suas sugestões, de todo mundo, sobre como fazer isso, acho que é muito importante.
eu acho que você deveria participar da rede de impacto, de negócio de impacto, mesmo que seja só você do Ceará, porque é assim, gente, pautando as questões que saem desse eixo Rio-São Paulo, entendeu? E assim, vendo, agora eu falei Rio-São Paulo, eu acho que, então, a minha primeiro apelo para vocês é tragam sugestões e participem das redes, porque eu acho que as redes elas oferecem um espaço de troca entre os associados que é super interessante. Aí, já falando das redes, também assim, a gente viu, por exemplo, a rede do interior de São Paulo, sabe? Cresce, tem uma troca bacana. No Rio, tudo bem, é só uma cidade, mais fácil do que aí nós estamos falando em estados diferentes, mas também eles começaram a se organizar. Então, tem uma coisa também das diferentes organizações que estão aí, ou no Ceará, ou em outras localidades, Bahia, Pernambuco, não sei, de também se promoverem mais encontro entre vocês e talvez, se for o caso, o GIF apoia, a Aline está aqui, apoia, a Camila, enfim. Eu acho que isso é super importante, super importante. Aí, nas redes, teve alguma fala de vocês, que alguém de vocês falou, não sei se foi a Darlene, da questão racial, e então, assim, e que isso tem que olhar para dentro. Então, eu queria duas coisas. Primeiro, tem uma rede que é nova, começou ano passado, mas está super mobilizada, com várias atividades, que é uma rede de equidade racial. E dentro dessa rede tem uma programação que a gente está meio que fechando, organizando com a Cida Bento do CERT, para fazer um trabalho com as fundações que tiverem interesse nessa questão racial. Então, convido vocês a participarem, estarem atentos. A gente avisa, Gustavo avisa, enfim, quando tiver pronto esse desenho com a Cida Bento e o CERT. Isso era uma coisa que eu queria também colocar para vocês. E o último ponto, um pouco na fala da Bia, sim, várias coisas, pegar só um pontinho, porque eu acho que é importante, eu estou vendo, acabo participando de vários grupos, é a questão do ESG que você trouxe, né? E isso está ficando realmente muito forte para as empresas. Então, eu acho que é uma oportunidade. Eu estou vendo discussão, isso é negócio de impacto, ESG, filantropia, investimento social privado. As fronteiras estão porosas, gente. Vai estar navegando de uma para outra e a gente tem que ter essa clareza e essa importância disso. Então, o Fórum Econômico Mundial de Davos está com esse foco de uma forma muito forte, muito consistente. A semana passada eles fizeram um evento de 2 dias, todas as falas passaram por isso. O evento do ano que vem de Davos vai ter um foco muito grande não sei como é que eles vão traduzir, reset capitalismo, reconstrução do capitalismo, enfim. E então, eu acho que esses tópicos todos vão entrar muito fortemente. Então, enfim, eu queria só fazer esse chamado para vocês se juntarem mais, se encontrarem mais e participarem das redes e trazerem sugestões para a gente, porque a gente quer muito fazer essa coisa mais personalizada, como o Haroldo colocou, e finalmente, assim, a gente faz alguns recortes, Haroldo, que não são só regionais, regional tem as redes, na Brasília tem uma rede, o Sul tem outra, interior de São Paulo, Nordeste e tal, mas a gente faz os recortes das organizações familiares, das que são empresariais, das que são independentes, então são vários cruzamentos, como você é um navegador do Mosaico, você sabe disso que eu estou falando. São vários cruzamentos que a gente tenta atender, mas assim, super aberto para sugestões, tá? E é isso, obrigada.
Excelente, Neca. Obrigado Legal. por ter esses comentários. Acho que a Maria do Rosário está inscrita também. Maria do Rosário. Será que é a Maria Socorro? É a Socorro? Maria Socorro. Ah, acho que é Maria Socorro. Maria do Rosário. Maria do Socorro. Acho que é a Socorro. Tá. Oi, Maria Socorro. Então, gente, boa tarde. Assim, eu fiquei muito feliz em ver um resultado desse em relação à atuação do investimento social, e principalmente quando a gente vê uma presença muito forte na questão do fortalecimento institucional. Aqui no Ceará, como o Marcos Tardan falou há pouco tempo, nós estamos junto com várias instituições que estão vinculadas às empresas, fundando uma federação que vem fortalecer as entidades do terceiro setor no Ceará. Por exemplo, a Fundação Demócrito Rocha está apoiando, inclusive, através do Jornal O Povo, para dar publicidade ao edital. Nós vamos ter a primeira eleição, a fundação, dia 29/10. Um dos diretores é uma pessoa ligada ao Banco do Nordeste, né, que é uma instituição do qual o Banco do Nordeste apoia. Então, para a gente, começa a perceber que o investimento social privado, ele também se preocupa com esse olhar de fortalecimento, porque se a gente não fortalecer o terceiro setor de forma institucional, há muitas das ações que são propostas pelas empresas, elas não vão conseguir ecoar, não vão conseguir ser executadas, porque esse segmento que tem um olhar social, que tem um olhar, como alguns já citaram aqui, um olhar político das ações, não vão estar em condição de funcionar pela falta ou pela sua fragilidade institucional. Então, eu queria só colocar aqui, o primeiro, a minha admiração, né, pelo trabalho que o GIF fez, e, acima de tudo, em ser feliz e estar feliz por essa questão que o fortalecimento institucional está sendo foco para o investimento social. Então, é fundamental. Então, a gente tem aqui no Ceará esse crescimento do fortalecimento através de várias ações, e isso faz com que a gente crie ânimo, né, para dar continuidade a esse trabalho. Lembrando, para quem nós aqui de cearense, o presidente da federação vai ser o doutor Sullivan, né, uma pessoa super conhecida do terceiro setor, e um dos diretores, né, que é o diretor técnico, é o Estênio, que é presidente do INEC, que é o braço social que gerencia o microcrédito do Banco do Nordeste. Então, para a gente ver esses números no fortalecimento institucional, para a gente é muito gratificante. Era isso que eu queria colocar. Agradecer o Tardan, porque ajudou a gente a publicar o edital no grupo lá no Jornal O Povo. Um abraço. Obrigada. Obrigado, Maria do Socorro. A Bia, quer comentar alguma coisa? O Grazi? Em cima foi dito. Bom, eu queria aproveitar, tô vendo que a gente está se aproximando aqui do final do nosso tempo, e Sim. Aí eu queria agradecer muito o espaço, dizer da minha felicidade de estar retornando para esses encontros e redes, da minha felicidade de estar participando agora da Rede Nordeste, né? Eu acompanhei desde o ano passado da criação, mas ainda estava afastada. E agora eu tô num lugar diferente do Instituto, né? Durante 6 ou 7 anos eu atuei como diretora executiva, fundadora, e agora eu volto como diretora institucional, e me dá muita alegria poder fazer justamente esse trabalho de articulação, de conexão, de ampliação. Eu acho que como a Socorro colocou, esse papel de fortalecimento das instituições do terceiro setor aqui no Ceará é algo com o qual eu me conecto muito, e eu acredito muito na importância disso, né? Para a gente poder, mais uma vez, como a gente falou tanto aqui, pensar estrategicamente no nosso papel. Então, muito obrigada também pelos comentários. Obrigada, Neca. Obrigada, Aline, Grazi, Gustavo, todo mundo. E eu espero ver vocês de novo, digitalmente, virtualmente e presencialmente, muitas vezes ainda. Obrigado, Bia.
Acho que dá um último comentário por alguém, assim, talvez dê para captar. Posso falar um pouquinho? Eu queria entrar rapidinho para dar uma palavrinha. Vai lá. Primeiro, Bia, é um prazer tê-la de volta. A gente sempre esteve trocando aí essa vontade de trazer você de volta. Seja muito bem-vinda. Muito gostoso de ouvir. Foi muito bom esse encontro. Fico muito feliz de ver essa rede expandindo. Eu não vou acho que todo mundo já me representou aqui nas falas, mas eu queria reforçar essa ideia, né, que trouxeram e representar o GIF como moléculas, né? Então, o GIF ele trabalha como moléculas mesmo que vão se expandindo. Então, a ideia é, ao ter uma rede Nordeste, que a gente possa trocar, né, criar essa ponte com todos os produtos, com todos os encontros e levar isso para a rede de vocês. Isso depende muito da parceria, da colaboração que a gente forma desse grupo, com essa confiança que a gente gera e como a gente vai reproduzindo e ampliando essas possibilidades. E Haroldo, sim, muito bem-vindo para participar das nossas RTs. Venha e traga a mensagem do Nordeste para perto. É isso aí. Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar de novo nessa rede. Gu, posso Valeu, só dar um tchau? Vai lá, Gra. Não, só queria também agradecer todo mundo, foi realmente muito inspirador. E a gente sai daqui também com várias ideias para o Censo, então agradeço também por isso, né? Por ter essa plateia aqui tão qualificada e leitora do Censo, é muito gratificante. E aí eu queria só mandar aqui no chat, a gente não conseguiu falar sobre o mosaico, apresentar o mosaico, né? Mas eu queria só mandar aqui o link. O Haroldo comentou um pouco, né? Mas o mosaico ele tem, além dos dados do censo, uma parte específica dos dados do censo, ele tem ainda a base de projetos, e aí eu deixo o convite também para os associados do GIF, né? Mandarem seus projetos para a base. Assim, a gente já ampliou muito a quantidade de projetos que estão dentro da base e tem uma ideia muito importante de ajudar os investidores sociais a se conectarem, né, a trabalharem em parceria, também tomarem decisões e dar visibilidade aos projetos, então acho que é bem interessante. E tem uma outra parte que é o diretório de pesquisas também, que apresenta muitas outras pesquisas, né, que existem no campo sobre essa temática. Acho que é super interessante de vocês navegarem por lá. E aí eu acho que só pegando o gancho da Cami, pegando um gancho um pouco ali da NECA, dizer que sim, Haroldo, a gente fez esse estudo especialmente por demanda para estimular, para instigar aqui esse debate, para proporcionar, né, poder contribuir com esse debate. Mas acho que é isso, a gente está num processo de reflexão mesmo, de como que a gente pode integrar mais, adaptar os dados do censo a todas as diversas demandas de recorte que a gente tem. E aí eu queria te dizer que agora, no mosaico, já é possível fazer recortes por região. Então, não é da mesma forma como você tem lá por tipo de investidor e por forma de atuação, porque, como eu falei, né, o nível de cruzamento não é possível fazer para todas as perguntas, né? A gente só pode cruzar para um bloco específico, que é esse bloco que a gente apresentou aqui hoje, mas hoje você já consegue cruzar mais de uma pergunta no censo. Então, ao fazer isso, você consegue cruzar os estados e diversas outras perguntas, e aí ter respostas específicas, não no agregado por região, mas no separado por estado você consegue. Então, isso já é um passo que a gente vai dando cada vez mais no sentido de trazer essas especificações, né, dos recortes, das necessidades de visualização que a gente tem no campo, né? Então, só queria deixar esse último recado. Desculpa passar dos minutos, gente. Imagina. Muito bem, Grazi. Coordenação. Excelente, Garziela. Junto com a Carol, né, gente? Eu e Carol aqui, mais uma vez, a Aline e o Gu já falaram, mas só reconhecer aqui a Carol comigo, que sem ela eu não faço nada. Exatamente. Talvez só reforçar... Obrigada, Grazi. Ardanda, Aline, Paulo e Marcelo. Se todas as instituições aqui presentes já estão inscritas na RIS, estão? Se não, eu acho que não. Acho que tem algumas aqui que não. Eu acho que não. E aí fica o pedido para quem... Aline, compartilha o link para a planilha, para essa inscrição. Antes, então, quem ainda não está na RIS, Nordeste, por favor, se inscreva aqui nesse link que a Aline vai mandar, que daí todo o comunicado que sair da rede, vocês ficam sabendo e acompanhando as ações da rede, os comunicados, encontros próximos que realizaremos. Então, só esse... Uma palavrinha, Paulo. Gustavo. Primeiro,
assim, né, faz mais ou menos um ano a gente lançou. Exato. Muito legal, assim, que é isso, né? Um pouco água mole em pedra dura, assim, a gente tem que persistir para fazer acontecer. Começa a girar a roda, daí ela vai pegando mais movimento. Então, acho que é uma construção, ideia ali lançada na Assembleia, né, por mim, ecoei logo com o Marcos. Muito legal tá fazendo acontecer, e a chegada da Bia, prazer Bia, né, me fez pensar o seguinte: avisem seus amigos, né, conta para todo mundo o que está acontecendo, porque eu acho que tem muita gente no Nordeste, né, Nordeste, cara, é gigante, né, que é investidor social, que faz investimento social, pessoas, empresas, e que pode ser, talvez, um pouco na linha do comentário que o Haroldo fez, assim, que se acanhem, né, por vir, porque, bom, a discussão ela é conceitual, ela às vezes é teórica, e a pessoa chega e fala assim, nossa, mas eu faço isso aqui só, né, eu não vou lá. Não, ao contrário, vem contar, você vai encontrar acolhida. Eu acho que esse tipo de... isso é o que vai fazer a gente ser forte, né, como rede. Eu já comecei aqui a pensar, olha, quem são os meus parceiros antigos de projeto na Bahia, no Recife? Eu acho que tem muita gente para a gente começar a convidar. Como penso enquanto falo, acabou de me ocorrer que talvez a gente possa fazer uma cartinha convite ou alguma coisa assim, que facilmente pudesse ser enviada para esses parceiros. Quer dizer, algo padronizado, todo mundo já recebe, já encaminha, porque hoje o mundo é no WhatsApp, né? Mas, assim, também obrigado pelo conteúdo da discussão, prazer, e é isso, parabéns. Muito bem, obrigado. A gente já chegando no teto. Endossada a ideia do Paulo. Vamos fazer um web aula. Isso, eu ia passar para a Aline aqui agora, dar o recado. Aline, enquanto já me despeço também, obrigado a todos e todas. É uma rede das mais me estimulam a participar e engajar novos atores estarem com a gente. Estive em Fortaleza ano passado no lançamento, junto com a Camila e com o Zé Marcelo, nós três estivemos em Fortaleza em novembro. A pandemia, de fato, causou esse impacto nas redes regionais, né? As redes regionais pressupõem você estar presencialmente no local, ajudando a manter aquecida a rede. Na medida que você perde o contato presencial, a coisa vai tudo para o virtual, e aí a coisa fica mais difícil mesmo. Então, mas acho que foi uma boa forma de a gente rearticular a rede, e temos tudo aí para ter um plano de trabalho legal para 2021.